Aqui no canino eu estou utilizando a mesma técnica de estratificação do dente 23, do dente 22, onde eu também não coloquei pigmento azul, apenas fiz aumento com a concha palatina, que teve um espaço suficiente para gerar minha translucidez, e quero mostrar um pouco mais da anatomia, que muitos têm dúvida, né? Onde eu mostro perfeitamente aqui, ó, que o canino ele tem duas áreas de espelho, uma mesial e uma distal. Então eu já vou inclinando a minha espátula, fazendo o aplanamento dessas regiões, deixando a distal e a mesial mais baixas e construindo o meu lóbulo central. Cuidado para nessa hora você não deixar o lóbulo central muito evidente, muito alto, tá? E deixar esse canino mais robusto. Então eu deixo o dente meio que plano, só que eu aprofundo um pouquinho nas áreas de espelho do canino, na mesial e na distal. Só o suficiente para eu ter uma diferença de volume, não para deixar esse lóbulo tão evidente. Como o canino a gente não faz mamelos, eu venho liberando ali a minha borda incisal, deixando a minha resina bem fininha ou quase sem nada, para a gente ter um certo nível de translucidez e não deixar esse canino também todo monocromático. Aqui também, se eu quiser, eu posso já aprofundar um pouquinho essa dentina, construindo os sulcos dele de desenvolvimento, mesiais e distais. Se eu quiser suavizar, eu posso vir com o pincel, tá? Eu sempre recomendo vocês usar o pincel porque ele vai tirar as marcas da espátula e ajuda também você a melhorar a anatomia sem ficar mudando a resina de posição. Sempre lembrar de conferir a abertura das ameias, se a dentina não tá ali fechando a sua ameia. Ó, venho suavizando tudo que eu construí com a espátula. Também é uma técnica que eu posso fazer de camada única. Nesse caso aqui, eu tô fazendo igual o dente 12, né? Fiz uma camada de dentina, por isso que eu deixei bem fininha ali a incisal e liberei a dentina da incisal, porque eu ainda ia colocar uma última camada. Se eu não fosse colocar, eu não poderia liberar aquela incisal daquela forma, né? Senão ia ficar marcado. Então, eu liberei a incisal porque eu sabia que eu ainda vinha com mais uma camada de dentina de resina em cima, no caso um semi-translúcido. Se eu for finalizar com uma resina de corpo novamente, aí eu aconselho a fazer uso do pigmento, porque senão sua translucidez vai sumir por completo. Por quê? Porque você vai estar somando a opacidade da sua dentina com a opacidade da sua camada final, que é mais uma camada de corpo, né? Mais uma camada de BL2 ou mais uma camada de BW. Então, você vai estar somando duas opacidades, o que pode acabar tirando a sua translucidez. Então, eu só aconselho fazer duas camadas de corpo, tanto na dentina quanto na camada final, se você faz uso de pigmentos, porque se você não usa o pigmento, a translucidez da sua concha não vai ser o suficiente para aparecer depois dessas duas camadas que você colocou.